Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, meus amados irmãos e irmãs na educação. Hoje nós vamos ler aqui a leitura do Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 16, 17, o 22, o 24, o 28 e o 30. Após Jesus ter saído lá do deserto, né, ele estava cheio do Espírito Santo, então ele foi na cidade de Nazaré. E lá, desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos, a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procediam de sua boca e diziam: Não é este o filho de José? E acrescentou Jesus: É verdade, em verdade vos digo, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. A essas palavras encheram-se todos de cólera na sinagoga, levantaram-se e lançaram-no fora da cidade. Conduziram-no até o alto do monte sobre o qual estava construída a sua cidade e queriam precipitá-lo dali para baixo. Ele, porém, passou por entre eles e retirou-se. Então Jesus, ele não fez muitos milagres, né, em Nazaré, porque por falta de fé daqueles que ouviam falar. O filho de José, ele não é o filho de José, o carpinteiro que a gente via aqui, ele cresceu aqui no nosso meio, porque Jesus só iniciou sua vida pública aos 30 anos, né? A Bíblia mostra ele até quando ele se perdeu lá no templo. E aí Nossa Senhora e São José acharam ele após 3 dias, né? Que era a prefiguração da sua morte, né? Que Jesus ficou 3 dias no sepultado e ele ressuscitou ao 3º dia. E aí todo mundo cresceu e conviveu com ele ali. Como é que uma pessoa que a gente viu fazendo mesa, cadeira, ajudando o pai na lida, ia ter tanta sabedoria, né? E os próprios parentes, né, as pessoas dali daquela região que o conheceu, porque Nazaré não era uma cidade muito grande, queriam precipitá-lo jogando de cima do monte. Mas como não tinha chegado a hora dele, ele passou pelo meio deles, porque essa não seria a forma que Jesus ia redimir o mundo, né? A forma que ele encontrou para redimir o mundo é essa aqui: Jesus crucificado na cruz. Ele redimiu, ele nos salvou, nos garantiu a vida eterna, nos deu o perdão, o meio de encontrar o perdão dos nossos pecados através da confissão. Então Jesus, ele mostra que muitas vezes a gente vai ser rejeitado mesmo dentro da nossa casa, muitas vezes pelos nossos próprios parentes. E dentro de uma escola, quando a gente trabalha, dependendo da forma como a gente conduz a vida, e a gente é uma árvore que dá fruto, né? Todo mundo joga pedra. Um pé de manga aqui em Palmas, né, onde eu moro, tá na época das mangas, né? Manga e caju e piqui, aqui nessa época, no setembro, né? Então você passa nas ruas, às vezes na rotatória, tá cheio, tem gente lá jogando pedra no pé de manga para cair a manga, ou no pé de caju, ou no pé de piqui, né? Geralmente os piqui não, porque cata no chão, mas os pés de manga e caju são muito feridos nessa época, porque bate com um pedaço de pau, joga pedra para ver se cai o fruto. Então, muitas vezes a gente dá um fruto diferente no ambiente de trabalho onde a gente está. E aquele fruto que nós conseguimos dar através da graça de Jesus Cristo, da graça de Deus, gera nas outras pessoas um certo ciúme, uma certa inveja, ou certos pensamentos de questionamentos. Não, mas ela quer ser melhor do que os outros, né? Ela é assim, ela quer ajudar todo mundo. Ei, mas fulano se acha. E a gente tem que lembrar que Jesus também passou por isso.
ele não foi aceito, ele não conseguiu fazer milagres porque o povo não teve fé nele, né? Fé nele, nas ações dele, nem acreditou que ele realmente era o Filho de Deus enviado à Terra através de Maria, uma menina simples, uma moça normal, que trabalhava como as mulheres sempre trabalharam no seu lar, e um filho de um carpinteiro, de uma pessoa de uma profissão que hoje em dia não é mais nem tão vista assim um carpinteiro, né? E hoje em dia os carpinteiros não trabalham mais com madeira, né? Também trabalham com outro tipo de material. Então, Jesus foi questionado. Nós seremos questionados também. Então, que a gente possa pegar a palavra do Evangelho e a gente colocar na nossa vida no dia a dia. Nós precisamos aqui, igual Jesus veio para sarar os contritos de coração, sarar os corações dos nossos alunos. São muitos alunos sofrendo de ansiedade, de transtornos, e os professores também. Hoje mesmo, de manhã, aqui no nosso Tocantins, né, um professor de uma cidade, que eu não lembro agora se foi Miracema, 31 anos, faleceu, infartou. E segundo a reportagem, lá está dizendo que ele sofria bullying na escola e que ele já tinha pedido para sair dessa escola e não conseguiu. E ele começou a ter problemas de... tudo que a gente não consegue resolver externamente ou fisicamente vai para o nosso interior e acaba nos adoecendo. Então começou a tomar remédio controlado, talvez remédio para dormir, tarará, tarará, né? Começou a pesar demais, infartou. Tudo vai guardando, vai tendo raiva, não tem como... a válvula de escape, né? Todo mundo tem que ter uma válvula de escape. Para onde é que você corre quando seus problemas estão pesados? A quem que você recorre? Então, o professor, além dos seus problemas pessoais, além dos seus problemas dia a dia, além das suas dificuldades, além dos seus desafios, ainda tem a sala de aula, que é um lugar que tem estafado muito professor. Muitos professores de atestado, muitos professores, aqui eu vejo no grupo do plano de saúde, N professores buscam todo dia, tem um que pergunta, me indica um psiquiatra pelo plano, eu preciso de um psicólogo pelo plano. Por quê? Porque além das nossas tarefas diárias, da nossa vida dia a dia, que a gente chama, Jesus diz que a gente tem que abraçar a cruz, e a nossa cruz que a gente tem que abraçar, nós temos o trabalho na escola. E eu acredito que a educação, ela estaria na escala de profissões em primeiro lugar, primeiro do que saúde, primeiro do que a segurança. Por quê? Porque num hospital, o médico atende um paciente por vez, os enfermeiros atendem um paciente por vez, eles não saem pegando o soro e enfiando em vários pacientes, não. Primeiro prepara o medicamento daquele, leva, aplica o soro, deixa aquele paciente lá sentado. Vai em outro paciente, pega o outro remédio, aplica uma injeção, ou então algum comprimido ou algum remédio, pronto, resolveu ali, deixa lá quietinho para o remédio agir. Ele nem vai fazer esforço, por quê? Porque o remédio sozinho vai trabalhar dentro do organismo do paciente. O professor não. O professor está dentro de uma sala de aula, levando em consideração do sexto ao nono, que são 40 alunos dentro de uma sala, salvo algumas turmas algumas escolas que têm menos alunos, às vezes chega no 30, 35, mas 40 alunos dentro de uma sala de aula, cada um com seu problema, cada um com a sua situação, cada um trazendo o seu peso, e aí você tem que fazer com que aquele aluno desenvolva os conteúdos que lhe é proposto. Existem alunos que vivem uma tranquilidade, tem uma família, mesmo que não seja a família pai e mãe, ele vive num ambiente de lá onde é saudável, onde mesmo a mãe sendo sozinha, às vezes o pai morreu, ou o pai foi embora, ou o pai largou, não sei, mas aí vive naquele ambiente mais saudável. Mesmo assim, esses alunos têm algumas lacunas sem preencher. E muitas vezes, naquele dia que ele acorda, ele não está com vontade de aprender nada. E aí, o que sobra? Fazer gracinha, fazer picuinha, né? Fazer piada. E o professor tem que saber gerir tudo isso.
O professor tem que saber conversar tudo isso. O professor tem que saber lidar com tudo isso. E como é que eu vou lidar com algum tipo de problema se eu não estou com os meus mais ou menos encaminhados? Porque a gente não resolve tudo de uma vez. A gente vai por etapa, né? Tem uma pergunta que fala assim, quando você anda de avião, né? Eu andei de avião agora em julho, nunca tinha andado, aí a aeromoça, o piloto, né, o copiloto, não sei quem é que fala lá naquele microfone, ele diz assim, caso haja uma despressurização, né, do avião, né, porque lá em cima ninguém respira, máscaras de oxigênio cairão sobre você. Primeiro coloca em você para depois colocar no outro. Então, primeiro você coloca oxigênio em você para você salvar o outro, porque senão você vai morrer e a outra pessoa também, porque você não conseguiu se salvar e nem salvar o outro. Então, para você ajudar alguém, você tem que começar por você. Então, assim, muitas vezes a gente não busca Jesus para que ele sare o nosso coração, a gente busca tudo o que o mundo oferece. Às vezes, eu converso com minha filha e eu pergunto, filha, você acredita no que essa pessoa está dizendo aí na internet? Ela fala, sim, mãe, acho que tá certo. Eu falo, e por que você não acredita no evangelho? Será que o que Jesus falou não é verdade? Por que você questiona a palavra dele? Por que você quer reduzir o que ele disse ao seu entendimento? E assim somos nós. Por que eu questiono a Bíblia? Por que eu questiono o que Jesus disse? Por que eu não faço quando ele veio sarar os corações? Quando ele veio anunciar os cativos a redenção? Porque nós somos cativos do quê? Do pecado. Nossos maiores problemas não são os problemas de saúde, não são os problemas financeiros, não são os problemas de conotação de beleza, de busca incessante pela juventude, né? Nossos problemas não são esses, nossos problemas somos escravos do pecado. É o pecado que nos mata, é ele que nos derruba, é ele que nos atinge, é ele que faz com que a gente fique pesado, porque independente da tentação demoníaca, eu mesma às vezes me deixo levar por aquele pecado, porque nós temos uma tendência, né, uma queda pelo pecado. Isso já foi explicado muitas vezes lá, por causa de Adão e Eva. E muitas coisas a ciência explica, mas muitas coisas eles não conseguem explicar. Por exemplo, a neurociência, né, que é uma área que eu gosto, eu estudei um pouco, ela fala que nós, seres humanos, além de a gente querer ficar sempre, nós temos o cérebro reptiliano, né? Que é o cérebro que quer estar sempre, tá bom aqui, tô confortável, sentei, me encaixei, tá legal? Pronto, não preciso, eu olho só pro lado aqui, pronto, vamos embora. Mas se aquele lugar que eu estou tá me incomodando, eu não quero. Eu quero um lugar onde eu fique confortável. Aí a ciência não sabe explicar ainda por que isso, mas a gente sabe que é porque a gente tem tendência a ter preguiça. Preguiça de buscar, preguiça de renovar, preguiça de fazer diferente, preguiça de fazer algo que vá além do que a sociedade pede ou exige. Então, o que a gente precisa ajudar, né? Eu tava estudando ontem um pouquinho, aí assim, os professores, né? Como é que nós estamos ultimamente? Cansados, irritados, nervosos o tempo todo e tensos, ansiosos, antecipando as dificuldades, com dificuldade de concentrar, às vezes muito tomando medicamentos para dormir, se cobrando demais, aí tem dor de cabeça todo dia, o corpo não está legal, aí fica depressiva, aí procrastina tudo. Aí a neurociência fala que a gente tem que acalmar o cérebro com tantas informações. O que o celular faz? É informação o tempo todo. E a gente sabe que tem professores que às vezes deixam de dar aula para ficar no celular. Deixam de cumprir seu trabalho para ficar no celular, porque o celular, ele trouxe a mente preguiçosa. Se nós já éramos preguiçosos, agora piorou. E nós, pais, estamos fazendo isso com nossos filhos. Não venham com essa conversa de não, mas o celular pode ser usado para fonte de pesquisa. Eu amo a tecnologia. Não, a tecnologia, ela é ótima. Mas me digam se todas as pessoas que usam celular usam para estudar, gente.
Todas as pessoas que usam o celular usam para entender alguma coisa, para pesquisar alguma coisa, conversa fiada. Usa nada. Usa para ficar vendo vídeos, aqueles vídeos ligeirinhos, a vida toda, aí ri. Eu vejo umas pessoas, às vezes, nos consultórios, do nada você ouve uma risada, aí você olha assim, a pessoa tá rindo com o celular, ela nem vê ao redor, né? Às vezes até você sorri também, porque o sorriso, ele contagia, né? Mas é isso que as pessoas estão fazendo. Quem é, eu não estou querendo dizer que eu sou melhor, mas vamos supor, onde eu estiver, se eu puder, né? Onde eu estiver, 3 horas da tarde, no meu celular eu coloco o texto da misericórdia. E eu escuto. Eu rezo junto, mesmo que não falando, mas mentalmente eu estou ali contrita com o texto da misericórdia. Mas às vezes eu olho ao redor ali onde eu estou, por curiosidade, ninguém está vendo isso. As pessoas estão vendo outras coisas. Agora é série, né? As séries lá da Coreia, né? Séries coreanas, a sofrência que fala, né? Todo mundo assistindo aquilo e rindo, e acha bom. Mas cadê que olha um filme cristão? A vida de São Francisco de Assis, a vida de Padre Pio, a vida de Madre Teresa de Calcutá, a vida da Irmã Dulce. Dá pra gente assistir. Já que eu tô assistindo um filme, por que eu não posso buscar um filme desse? Pra que eu possa me inspirar naquilo que está sendo feito. Não, eu prefiro ir pro lado pior. Aí nós estamos aí com a sociedade toda doente, que no fundo, a gente já sabe onde é que tá a cura, mas eu não quero. Eu não quero. Eu já até comentei com vocês, eu tenho uma filha autista, suporte 1, foi descoberto o ano passado, onde acabou acarretando, assim, talvez a minha antecipação, no sentido de eu buscar me aposentar, né? Eu me aposentei este ano pensando mais nela do que em mim, porque por mim eu gostaria de estar trabalhando. Eu gostaria, Deus sabe disso. Para mim era o melhor lugar onde eu podia ajudar. Lá eu conseguia fazer boas ações. Agora eu não consigo, assim, nesse sentido de olhar o todo, de estar sempre com a palavra pronta. Não consigo, porque eu não estou mais em contato com tantas pessoas. Eu fico mais em casa, né? Só quando eu saio com ela para terapia, leva para terapia, leva para natação, leva, volta. É uma agonia. Mas aquele trabalho de se doar na escola, aquilo é possível. Só que a gente tem que ter boa vontade. Então, assim, eu vejo nas clínicas de terapia onde ela frequenta, a maioria das crianças chegam com celular. Quando eles não têm o deles, né? Às vezes tá com o do pai, tá bom, com o da mãe, né? Eu pego de volta. Mas tem muitos que têm o dele. Ah, não, comprei o celular. Esse dia eu fui no aniversário da minha cunhada. Aí chegando lá tinha uma mãe, aí o filho dele autista, porque usa aquela cordinha, né, identificando. E tinha, eu não lembro se era 4 ou se era 6 celulares em cima do balcão, e ele lá olhando todos. Isso ajuda em quê? Em quê? E eu sei que não é fácil, gente. Eu sei, eu falo com propriedade. Eu sei que não é fácil. Então não precisam me dizer, ah, mas você tá falando isso porque você não convivo. E se suporte 1 é difícil, é complicado, eu tenho que me desdobrar para fazer com que fazer com que ela melhore, o tempo todo falando a mesma coisa. E imagine o suporte 2 e o 3, como é mais complicado ainda. Mas porque eu vou desistir agora? Eu vou desistir? Eu vou largar para lá? Não. Eu tenho que fazer o máximo que eu posso. Então, em quem eu me apego? Jesus. Uma época, eu fui num psicólogo, né? Eu estava no serviço mesmo. O lar já tinha os problemas, né? Familiares, né? Com esposos, às vezes a gente brigava, né? E aí tem a filha, né? Aí chegava na escola, mais problema, e o diretor, às vezes, me pressionando, ou eu me sentia pressionada, talvez não era a culpa dele, era eu mesma que não estava bem, né? E adoeci, fiquei com síndrome do pânico, depressão e tal. Aí marcou a sessão, 20 sessões no psicólogo. Eu fui na primeira, aí eu chorava muito, né? Que é o comum, você chora falando aquilo que aquilo tá te machucando. Aí na segunda, na terceira, mas aí na minha mente, isso começou em maio. Quando chegou em junho, eu lembrei, vai ter a missa de Corpus Christi. E nós vamos, eu vou, né?
Eu e minha família. Eu tinha só a primeira filha, a Ana Clara. Aí eu falei, eu vou, e lá eu vou ser curada. E eu falei desse jeito, e lá eu vou ser curada. Esse negócio não vai me pegar. Eu não vou ficar à mercê de remédio. Eu não vou ficar tomando remédio para dormir. Eu ficava meia zumbizona, minha filha pequena, precisando da mãe ativa, e eu lá, mó corongona, né? E tem casos e casos, eu tô contando o meu, né? Que foi, não foi só, foi tudo junto. A família, o trabalho, as pressões. E aí eu fui pra missa, fiquei parada lá no fundo. Eu lembro que a igreja muito apertada, muita gente, né? Corpus Christi é uma missa que dá muita gente. Eu fiquei atrás, aí ficou a minha filha na frente, meu esposo assim. E eu participando da missa, aí terminou a missa, né? E começou a procissão de Corpus Christi. Então eu lembro que o bispo vinha com Jesus no ostensório. E aí, quando eles estavam saindo do altar, eu pedi, Senhor, tu podes tudo, Senhor, cura-me. Cura-me desta depressão, porque isso não é de Deus. Eu lembro que eu só falei isso, e aí eu abri o olho e eu vi Jesus passando lá, né, na hóstia consagrada. E quando ele passou por mim, que eu olhei, que ele passou inteiramente, quando eu voltei o meu olho para ver as pessoas, aí eu me vi, eu falei, gente, cadê? Cadê o negócio que tava dentro de mim me matando? Sumiu. Eu até dei testemunho num retiro sobre isso, que tinham pessoas com depressão. Eu falei, não, você tem que acreditar, Jesus não cura tudo, gente. É lógico que ele deixou a saúde, ele deixou os médicos, ele deixou os medicamentos, ele deixou a inteligência, né? Quando eu falo ele deixou, é porque ele deu inteligência para que o homem pudesse fazer tudo isso. Mas ele cura tudo. Tudo. E eu sei que eu fui curada, mas eu continuei as sessões. E aí eu fui para psicóloga, eu lembro que eu fui na semana seguinte, né? Isso foi numa sexta, não me lembro mais. Aí quando foi na terça era a sessão. Aí quando eu entrei na sala, né, da psicóloga, a doutora Selma, né, muito gente boa, ela olhou pra mim e disse assim, nossa, o que foi que aconteceu? Você tá diferente, tá com o olho diferente. Aí eu falei, não, é porque eu fui curada. Aí ela falou, como? Eu falei, não, na missa. Eu fui pra missa, e aí Jesus me curou. Ela disse, que coisa boa. E aí, não sei se ela acreditou ou não, né? Mas aí eu sei que ela foi conduzindo as minhas sessões para outro lado. Aquilo que ela havia começado, ela parou, porque ela viu que não tinha mais o que fazer. Ela me viu diferente. E aí ela foi para outro lado, ela foi para o lado do casamento, né? Como dar uma melhorada, uma incrementada, né? Para melhorar o relacionamento, né? Aí eu deixei, falei, não, então tá bom, vamos lá. Mas eu confiei, eu lembrei, vai ter a missa e eu vou ser curada lá. É isso que Jesus quer, confiança nele. Mas que a gente busque, eu busquei. É igual a pessoa que tá em tratamento de câncer. Ela faz o tratamento, mas ela vai confiando em Jesus, porque se Jesus quer, ele vai curar a pessoa de tudo que ela sente. E se aquela doença for para restaurar a sua família, se for para salvar pecadores da morte eterna, que é o inferno, aceite. Faça com alegria. Minha doença está sendo usada para curar a minha família. Meu Deus, me dê força. Meu Deus, quantos testemunhos, é porque a gente não conhece. Então, o professor, quando ele estiver desse jeito aqui, ó, cansado, irritado, nervoso, coloque. Tenha coragem de colocar os pés de Jesus. Vá fazer adoração. Tem um santo aí, que eu não lembro agora, Santo Agostinho, São Francisco. Queres muitas graças, faça muita adoração. Quer pouca, faça pouca. Visite muitas vezes o sacrário, ele diz isso, né? Visite muitas vezes o sacrário. Então, se você tem uma oportunidade, faça isso, visita. Aí todo mundo perde tempo vendo lives de cantores, não que seja ruim, mas a maioria dessas lives que tem, a maioria é fofoca, é briga, é disse-me-disse. Aí tem lives de adoração. Faça. Vai no banheiro da escola, quando você estiver lá, reze 10 Ave-Marias, vai fazer xixi, faz 10 Ave-Marias. Porque ali ninguém vai te perturbar. 10 Ave-Marias, você reza uma Ave-Maria, quem já cronometrou, ela dura 12 segundos. Uma Ave-Maria dura 12 segundos, rezada, e nem é com tanta pressa, rezada normal, Ave Maria, cheia de graça, 12 segundos.
Será que você não consegue rezar 10 Ave Marias? Quanto tempo você passa no banheiro? Às vezes você ainda vai lavar a mão, dar uma ajeitada no cabelo. Às vezes você levou o celular no bolso, aí você ainda dá uma olhadinha nas mensagens. Pois é, reze 10 Ave Marias. Começa a criar esse hábito. Tá escrevendo no quadro, o conteúdo é a hora que os alunos estão mais calados, porque copiando, às vezes eles não conversam tanto. Reze Ave Marias. Faça oração o tempo todo pedindo a Deus, Senhor, me ajude, essa turma tá difícil, Senhor, vem morar aqui dentro, Senhor, não me deixe sozinha, porque, gente, nós estamos no meio de tantas crianças pagãs, tanto adolescentes sem batismo que nunca deram o primeiro passo da sua fé, porque a família não quis, porque a família não acredita nisso, porque a família está esperando crescer, porque não é prioridade deles. A minha prioridade é que o menino coma, que ele cresça, arranje um trabalho e pare de me dar trabalho. Essa é a prioridade da maioria das nossas famílias. Eu estou dizendo aqui porque eu conheço. Essa é a prioridade. Deus às vezes vem mais como um refúgio no sentido de que ele vai me dar prosperidade. Não no sentido de que eu vou carregar a minha cruz com ele. Eu carrego a minha cruz, Jesus teve Cirineu, São Cirineu para ajudar Jesus a carregar. Tu já pensou que honra carregar a cruz com Jesus? Jesus, eu fico pensando, se fosse hoje eu queria, né? Mas aí na hora que eu vejo a minha cruz, eu fico vendo assim, Senhor, eu tô com preguiça de carregar a minha cruz. Me ajuda. Essa cruz está pesada. Eu não queria isso para mim. Eu não queria esse marido assim, eu não queria essa filha assim, eu não queria esse casamento assim, eu não queria essa casa assim. Me ajude, me dê força. Eu não queria meu salário assim. Eu preciso dele para me dar força. Eu sempre recorro, eu falo isso muito aqui em casa, até minha filha me acha às vezes radical, né? Ou besta, né? Filho acha a mãe besta. Ela disse, mãe, a senhora tudo é Deus. Mas tudo é Deus. A senhora tudo é Jesus, tá com a dor de cabeça. Aí um dia ela queimou a mão, né? Ela cozinhando um ovo, aí ela queimou a mão. E aí quando eu cheguei, ela tava com essa mão dentro da água ardendo e ela fica nervosa, né? Que esses meninos não podem sofrer nada, que fica tudo zangado, nervoso, ela nervosa. Aí eu esperei a raiva dela passar, fui na farmácia, comprei uma pomada que disse que passava o efeito rápido. Aí quando eu tava melhorando, eu falei, olha, filha, quando você sentir alguma dor insuportável para você, que às vezes não é nem tão grande assim, mas para você é tão insuportável, oferece pelas almas do purgatório. Fala, Senhor, essa dor tá tão grande pelas almas do purgatório. Se for honrada essa dor, o Senhor aceita pelas almas do purgatório e passa aquele momento. E doa aquela dor pelas almas do purgatório. Faz isso toda vez que você sentir uma dor para você ver se não fica diferente a dor. Mas a gente quer sentir uma dor e quer que ela sare logo, né? E dor é ruim mesmo. Ixi, tem umas dores insuportáveis. Eu sinto dor nos meus pés. Todas as vezes que eu levanto de manhã, que eu ponho o pé no chão. Todas as vezes. Aquela tal de fascite plantar. Todas as vezes. Isso já tem anos. Mais de 5 anos que meus pés doem. E no começo eu ficava irritada com isso. Eu queria que meu pé parasse de doer. Agora eu ofereço, Senhor, essa dor aqui é pelas almas. Aí eu acho até bom quando dói, porque eu estou oferecendo sacrifício. São os pequenos sacrifícios que eu posso fazer. Eu não posso fazer grandes, às vezes. Me falta fé, né? Mas esses pequenos eu vou oferecendo de pouquinho em pouquinho. Para mim galgar degraus em busca da vida eterna, que é o céu. A gente não vai ser eterno, gente. A prova disso, hoje morreu um professor aqui no estado, Tocantins, na cidade, de infarto, 31 anos. Ele sabia que quando ele nasceu ele ia morrer aos 31, dessa forma, novo, cansado. Com toda essa lista aqui que eu acabei de falar. Porque está faltando um ser humano confiar em quem? Em Deus. A gente precisa, o Instituto Resto está querendo restaurar as famílias, a gente precisa restaurar as famílias, a gente precisa restaurar as escolas, a gente precisa nos restaurar. Se eu quero ajudar, primeiro eu me ajudo, né? Eu vou ler bem aqui no Catecismo da Igreja Católica, né? Ô leitura maravilhosa, leiam, tá? Ó, é grosso, mas é maravilhoso. É uma leitura, é a melhor leitura que eu já fiz na minha vida, de livros, outros livros tirando a Bíblia, o Catecismo. Aí lá no parágrafo 2223 diz o seguinte: os pais são os primeiros responsáveis pela educação de seus filhos. Dão testemunho dessa responsabilidade em primeiro lugar pela criação de um lar no qual a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado são a regra.
O lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes. Esta educação requer aprendizagem de abnegação do reto juízo, do domínio de si, condições de toda verdade e liberdade, de toda verdadeira liberdade. Os pais ensinarão os filhos a subordinar as dimensões físicas e instintivas às dimensões interiores e espirituais. Dar bom exemplo aos filhos é uma grave responsabilidade para os pais. Sabendo reconhecer diante deles seus próprios defeitos, lhes será mais fácil guiá-los e corrigi-los. Amém. Viu que parágrafo maravilhoso? E aí, eu como mãe estou fazendo isso em primeiro lugar pela criação lar de ternura, de perdão, de respeito, de fidelidade, de serviço desinteressado, que é a regra aqui da minha casa, né? A regra da minha casa é essa. Se for a regra da minha casa, eles vão ser bons cidadãos. Agora, quantas famílias sabem disso? Quantas famílias não olham para isso? Quantas famílias criam o filho igual cria chuchu? A minha avó dizia, cria igual cria chuchu. Sai, cresce lá no pé de pau, vai lá, pega. Aí chuchu, tem gente que diz que é sem graça, né? Sem gosto, é água, só tem água. A gente às vezes cria o ser humano assim. E a gente esquece que dentro do nosso corpo tem uma alma e que nós vamos prestar conta a Deus de tudo que a gente faz. Principalmente com quem a gente convive. Se a gente convive com pessoas, a gente vai prestar conta das palavras faladas, mal faladas ou bem faladas, né? Então, uma dica para vocês, professores. Deixa eu pegar uma dica legal aqui, ó. Palavras que você pode te ajudar. Faz como é que eu vou falar? Faça uma reflexão mental e olhe no que você é muito bom, no que você gosta mais de fazer e o que os outros prestam atenção em você. No que você é muito bom, aquilo que você gosta de fazer e o que os outros prestam atenção em você, que te elogiam. Nossa, mas você é bom nisso. E mantenha a sua vida nesses focos. Vai por aí que dá certo. E o que você não resolve, aqui ó, Jesus resolve. Uma sala de aula difícil, Jesus vai te ajudar. Mas aí você tem que estar no estado de graça. Não adianta eu buscar Jesus estando em pecado mortal. Que Jesus é esse? Onde eu não acredito na palavra, onde ele diz que adultério é pecado, onde ele diz que vícios são pecados, onde ele diz que fofoca é pecado, onde ele diz que mentira é pecado, mas eu fico ali passando pano morno, pano quente, enxugando o gelo, né? Nunca vai conseguir terminar de enxugar, ele vai acabar e você vai estar ali, o pano vai sair todo molhado, você fica enxugando o gelo com seus pecados. Então busque estar em estado de graça para que você possa ajudar os seus alunos. É simples. E quando você estiver em estado de graça, você vai ver que tudo à sua volta vai dando uma leve melhorada. Não vai mudar de uma água para a noite, não, mas vai mudando devagarinho, de pouquinho em pouquinho vai mudando. Entenderam? Então, Deus nos ajude, Deus nos acompanhe, Deus nos dê força. Deus é o amor. Eu estou fazendo um propósito de ler a Bíblia em um ano, né? Então, eu ouço sempre as leituras agora é o Antigo Testamento, o Novo Testamento e o Evangelho, sempre assim, né? Um paralelo ao outro. E aí você vai vendo como Deus foi amando a humanidade de tal forma. Que amor é esse? Que amor é esse que a gente não consegue retribuir? Que amor é esse tão grande que a gente não consegue nem a unha do nosso dedo mindinho para com Jesus? Então que a gente busque amar de verdade, que a gente deixe a palavra do Evangelho falar no nosso coração, que a gente acredite em tudo que Jesus disse. Como é que eu fico questionando a Deus? Como? E aí quando eu chegar diante dele, eu não vou ter cara para questionar a Deus em nada, porque eu não vou ter, lá vai ser tudo claro e evidente. Eu vou ver quem eu sou de verdade. Então que o nosso coração seja bom de verdade. Que a gente assuma a responsabilidade daquilo que nos foi proposto. A educação foi o nosso propósito, então assumamos, né? Então vamos rezar o nosso texto da Santa Chagas. Peguem o seu texto. Esse texto aqui, ó, a amiga da minha filha foi lá em Portugal
E ela comprou lá no Santuário de Fátima. Ela, uma menina boa, né? Bonita, né? Essa bondade que o mundo tem, né? E aí eu falei assim, vou fazer ela ir lá no santuário, vou pedir um terço. Porque ela é pagã, não era muito de igreja, né? E minha filha acho que não foi muita luz, não. Aí eu falei, Ana, cara, pede a ela pra ir lá comprar um terço pra mim, já que ela vai lá em Portugal. Aí ela foi, participou, né? E aí quando ela voltou, ela iniciou a catequese, agora vai crismar, vai se batizar, fazer a primeira comunhão e crismar. E Deus vai trabalhando, né? Deus precisa ser mostrado, ela não conhecia, agora ela está conhecendo para salvar os traumas dela. Todo mundo tem trauma. Todo mundo tem trauma, todo mundo tem transtorno, todo mundo tem preocupação, todo mundo tem medo, todo mundo tem sonho, gente. E todo mundo tem problema. Não tem esse. Seja em que conotação seja, todo mundo tem o seu problema para vencer dia a dia, né? Então rezemos. Então esse texto veio lá de Portugal, eu fico muito feliz, né? Lá na casa da mãe, a Nossa Senhora de Fátima. Aí eu também ganhei essa imagem de uma amiga minha evangélica e a irmã dela foi lá no santuário, né? Com um grupo de pessoas, passaram por lá. E aí ela trouxe essa imagem para mim de Nossa Senhora Aparecida, coisa mais linda, né? Um amor, né? E assim a gente vai vendo que o nosso jeito de ver as coisas também tocam as pessoas, né? Vamos lá. O texto das Santas Chagas de Cristo. Deixa eu beber um pouquinho de água. As minhas santas chagas sustêm o mundo. Considerei tudo que me pedirem pela invocação das santas chagas. Obtereis tudo porque é mérito do meu sangue, que é de um preço infinito. As minhas chagas repararão as vossas. Das minhas chagas saem frutos de santidade. Quando tendes algum desgosto, algum sofrimento, deveis colocá-los nas minhas chagas, viu? Algum desgosto, algum sofrimento, coloquem nas chagas de Jesus. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvar-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Jesus Redentor, sede misericordioso para conosco, para com o mundo inteiro. Amém. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Graça e misericórdia, meu Jesus, durante os perigos presentes, cobri-nos com vosso sangue precioso. Amém. Pai eterno, misericórdia pelo sangue de Jesus Cristo, vosso único Filho, tende misericórdia de nós vos suplicamos. Amém. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Eterno Pai, eu vos ofereço as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as chagas das nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar a chaga de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar a chaga de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar a chaga de nossas almas. Pai eterno, eu vos ofereço a chaga de nosso Senhor Jesus Cristo para curar a chaga de nossas almas. Amém. Para finalizar, eu vou pegar essa oração aqui tão bonita de Nossa Senhora, do livro Caminhando com Maria. Tem essa oração assim. Santa, na página 410. Santa Mãe do Redentor, porta do céu sempre aberta, estrela do mar, ajuda teu povo caído que quer levantar-se. Vós que destes a luz ante a natureza maravilhada, aquele que vos criou e permaneceste sempre virgem, antes e depois daquela saudação da boca de Gabriel. Tende piedade de nós, pecadores. Amém. Então, Nossa Senhora, a nossa mediadora, né? A que nos media diante do seu Filho, a que nos leva a Ele, aquela que cuida de nós, aquela que nos dá força, aquela que nos mostra que tudo na vida não é só trabalho, né? Nossa Senhora trabalhou também, mas ela adorava Jesus em espírito e em verdade, a verdadeira adoradora Nossa Senhora, o verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro sacrário, tudo é Nossa Senhora. Então, clamemos a ela. Ela vai vir sempre no socorro dos seus filhos, que Jesus pediu, mulheres, aí os teus filhos, eis aí o seu filho, nós somos filhos de Nossa Senhora. Clamemos a ela e ela sempre virá ao nosso socorro. Então, usem essas técnicas aí que eu falei. Além da gente saber das coisas do mundo, saibamos mais das coisas de Deus. Reze. Reze lá no banheiro, reze na hora que você for tomar um café. Na hora que você for falar uma palavra vã, lembre-se. Nós vamos prestar conta de cada palavra que sai da nossa boca, que foi mal falada. Como diz, maldita, né? Não maldita, mal falada. Então, meus irmãos, eu espero que todos fiquem bem. Fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem firmes, fiquem fortes. Confiem que Jesus, Ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos, mas Jesus sabe todas as coisas. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, Ele sabe todas as coisas. Entregue a Ele. Confie nele. Mas para isso, busque estar em estado de graça. Procure a confissão. Vá no padre, converse, marque um horário. Chore. Marque 2 horários, 3 horários, que agora os padres atendem mais por agenda. Marque, converse. Vá no sacrário e converse com Jesus, Ele está lá. Ele vai te responder, eu tenho certeza. Que Ele é a nossa força. Jesus é a nossa força. Não tem outra força, não tem nada nessa terra que nos dê força se a gente não buscar Jesus. Um grande abraço e fiquem em paz. Beijo para vocês, professores. Amo vocês, amo a profissão de vocês.